Estamos aqui com o protagonista Leonardo, primeiro ano A, da Oswaldo Silveira, que vai fazer uma revisão na aula de estudo orientado. A revisão é de inglês. Com a palavra você. Amanhã nós teremos a avaliação do quarto bimestre, cujo assunto serão os verbos regulares do Simple Past. E o assunto, os verbos regulares, nós vamos ter acrescentar alguma coisa no verbo ou a gente vai reduzir no complemento ao verbo. Então, nós temos de duas formas que eles vão aparecer, de formas negativas e de formas interrogativas. Mas para a gente entender as formas, com quais formas eles vão aprender, eles vão se encaixar cada um, a gente tem que aprender quais são esses complementos e quais são esses detalhes de cada verbo. Quando o verbo, lembrando que esse assunto ele remete a expressões temporais usadas como Simple Past, ou seja, algo passado. É usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que já começaram e já terminaram no passado. Então, quando eu tenho um verbo com uma terminação em E, eu apenas acrescento o D. A gente pode usar exemplo, a palavra love, que ela vai ficar love. Nós temos o CVC. O que é o CVC? É quando uma vogal ela vem entre duas consoantes e essa sílaba é a sílaba tônica. Então aqui, quando ele tiver esse CVC, a gente repete por duas vezes a consoante e acrescenta o ED. Temos como exemplo stop. Como é que stop vai ficar? Nós dobramos a consoante, ou seja, nós repetimos e acrescentamos o ED. Depois, nós temos os verbos terminados em Y com a consoante antes do Y. Então, quando a gente tem a consoante antes do Y, nós retiramos, nós eliminamos o Y e acrescentamos IED. Como exemplo, nós temos study. Study, ele está precedido de consoante. Então, eu vou eliminar esse Y e vou acrescentar o IED. Estúdio. E a última, nós temos quando o Y ele vem precedido antes de vogal. Por exemplo, na palavra play. A palavra play, ela termina com Y, mas ela vem precedida de vogal. Então, eu vou eliminar o Y, eu vou dobrar? Não. A única coisa que eu vou fazer, eu vou acrescentar o ED. Fica play. Entendida essa parte, nós vamos passar para a formação das frases. As frases negativas e as frases interrogativas. Usando, primeiro, o sujeito, podendo ser o nome ou o pronome. O dito, que é a palavra-chave do assunto. O not, que é a característica da negação. O verbo principal e o complemento. Na interrogativa, a gente vai trocar o dito pelo sujeito. Então, dito, se aqui o sujeito vem primeiro, aqui ele vem primeiro o dito, depois o sujeito. Logo após o verbo principal, depois o complemento e por último a interrogação, mostrando que a frase ela é interrogativa. E como é que a gente apresenta essa regra? Vamos fazer aqui os exemplos.
Nessa frase aqui, a gente está negando e que nós temos ela não gostou da professora. Então, quando a gente afirma não gostou, esse não da negação, ele pode ser substituído pela palavra did, que é uma abreviação de did not. Ok? Nós temos aqui o sujeito